Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará e do Brasil, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele! Oi, Camila, Inês, nosso convidado. Estou tão feliz pós-carnaval, né? Com essa entrevista que a gente queria fazer há muito tempo. Então, bora começar aqui para a gente não perder muito tempo e não ocupar aqui a agenda do nosso convidado. E claro que estamos com a nossa diva, Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, diva para frescar, viu, Cid? Oi, também é um prazer estar aqui com o nosso senador. Pronto. Eu não hoje... posso dizer há quanto tempo eu conheço a Inês, não. Não, isso é censurado, isso não pode ser dito. Censurado. Não nega a idade, não, Cid. Eu não nego, não sou nem a Glória Maria, Deus já tem. Da época que eu era subdeputado, Inês. Você lembra? Nacelle Lima Verde, lá. Só umas dicas para o pessoal fazer as contas aí, ver quando é que o Nacelle era deputado estadual. Eu era subdeputado na época. Ele me chamava assim. Eu peguei, foi o Ciro. Pois é, mas era isso, era o Ciro deputado. Como ele era atarefado com a coisa de líder do governo e tal, eu acompanhava algumas comissões lá como assessor dele. E palpiteiro. Aí lá pelas tantas, o Nacelle disse: o que é que esse subdeputado faz aqui? Década de 80. Querido amigo, depois nós ficamos amigos. Começou assim, a relação começou meio nas polêmicas, mas eu fiquei super amigo dele. Grande figura, Nacelle Lima Verde. Com certeza. Histórico também da Rádio Cearense. Histórico. Figura incrível. Bom, vocês já sabem, então, né? Teremos um episódio mega especial hoje, com uma entrevista que queríamos fazer há muito tempo, e a nossa conversa com o senador Cid Gomes, do PDT. Seja muito bem-vindo, senador. Sinta-se em casa aqui nas Cunhãs. Obrigada por ter aceitado falar com a gente. Obrigado. E esses recursos modernos que a tecnologia está oferecendo hoje me faz sentir literalmente em casa, que é onde eu estou, dando aqui essa entrevista para 3 extraordinárias jornalistas, juntando aí a experiência da Inês, com, enfim, a juventude, a criatividade, a tecnologia da Camila e da Heber. Nem tanta juventude mais, né? Também já passamos um pouquinho, né? Mas obrigada mesmo. E, gente, vamos mudar esse tema de idade, bora, né? deixa a idade para lá, né? Não é muito conveniente, não. Deixa para lá, né? Pois é, aí ainda bem que deu certo a entrevista, porque a gente tem tanta pergunta para fazer. E aí a gente tentou sintetizar um pouquinho, né, no roteiro. Só que antes de começar, eu vou passar a palavra para a Ebele, que vai fazer as honras da casa, vai apresentar com a dignidade que tem que ser, né, o nosso convidado de hoje. Bora, Ebele. Bora. Cid Gomes é o terceiro filho entre os 5 do casal Maria José e José Euclides Ferreira Gomes. Desde 75, né, a gente não queria falar de idade, mas já situando aqui um pouquinho o tempo, quando seu pai se elegeu prefeito de Sobral, ele convive de perto com as movimentações políticas. O primeiro mandato do Cid foi como deputado estadual, cargo que exerceu de 91 até 95. Em seguida, se elegeu prefeito de Sobral em 96 e foi reeleito para um segundo mandato, que cumpriu até 2005. Aí, logo depois, em 2006, aos 43 anos, saiu vitorioso na campanha para governador, vencendo em primeiro turno o então candidato à reeleição Lúcio Alcântara. Como governador do Ceará, exerceu 2 mandatos e saiu do cargo deixando a faixa, né, para o seu então secretário, hoje colega de Senado, Camilo Santana. Em 2018, Cid foi eleito senador pelo Ceará, com uma votação recorde à época, mas antes, né, fez uma passagem relâmpago pelo Ministério da Educação, no segundo governo Dilma, e aí quem não se lembra, né, da célebre frase no plenário da Câmara dos Deputados, apontando o dedo assim para o então presidente da casa, Eduardo Cunha: eu prefiro ser acusado de mal educado por ele do que ser como ele, acusado de achaque. Célebre frase. E aí, com esse temperamento, Cid virou protagonista de algumas histórias polêmicas, né, como o episódio da retroescavadeira em Sobral, que acabou em tiros de um policial amotinado contra ele, e naquele episódio em que ele bateu boca, discutiu lá com militantes petistas, dizendo: o Lula está preso, babaca. Eita, essa frase deu o que falar. Por outro lado, é também considerado um verdadeiro, com todo respeito, viu, Senado, um verdadeiro gerador de memes, né, pelas vezes, por exemplo, em que mergulhou no tanque de uma adutora lá em Itapipoca para consertar lá o cano furado, ou apareceu no lombo de um cavalo,
numa campanha em Sobral, se eu não me engano, isso só para citar 2 exemplos, viu? E aí, diante disso, eu começo lhe perguntando, senador, só para quebrar o gelo, como é que o senhor lida, né, com esse lado, com essa sua fama, né, cômica, engraçada, polêmica até? O senhor se sente confortável quando aparece nas redes sociais com meme? Como é que o senhor lida com isso? Bom, tem algumas situações que eu acho que são injustas com a minha história, né? Por exemplo, me transformar num brigador, num causador de polêmica, isso é injusto com a minha história. Quem tem essa fama lá em casa é o Ciro, né? Eu sou mais tranquilo, sou mais ponderado, ou pelo menos tento ser. Mas, olha, quem de nós, em algum momento, não perde a calma, não perde a paciência, não perde as estribeiras. E eu, como a gente é visado, né, óbvio que isso acaba ganhando muito, muito relevo. O que eu disse na Câmara, assim, dos que você falou, vamos lá, o que eu disse na Câmara, eu diria hoje, e aliás o tema é atualíssimo, o modus operandi que existe hoje na Câmara é o mesmo do Eduardo Cunha. Só que o Eduardo Cunha não tinha uma certa boa vontade que está se criando aí em torno do Lira. Mas é a mesma coisa, a mesma coisa. Isso é o baixíssimo clero assumindo o poder e chantageando quem está o poder na Câmara e chantageando quem está no poder do Executivo nessa coisa maluca que é esse presidencialismo de coalizão, que alguém já definiu, mas isso é uma maluquice. O país presidencialista com poderes amplos, né, para além da conta para o parlamento, e o parlamento sem nenhuma responsabilidade como governo. Então, isso é um eterno gerador de crise. Mas, repito, tudo que eu disse lá, com muita prudência, com muita cautela, pensado. Eu fui lá para tentar acabar a polêmica. Olha, o que eu disse é que tem pessoas, 300, 400 pessoas, que para eles, quanto pior, melhor, mas por motivos diferentes. Porque a oposição quer que o governo esteja ruim, porque, enfim, aí alguns que vestiram a carapuça lá, e eu fui agredido, reclamei 2 vezes que o regimento interno deveria dizer que eu fosse respeitado, como não fizeram, eu acabei, então, dizendo essa última frase e me retirei, né, de lá e não me arrependo e faria tudo outra vez, tá certo? O que talvez não tivesse feito era ter tido cuidado se não tinha alguém gravando uma declaração que eu dei em off, porque uma coisa é você falar entre pessoas, coloquialmente, outra coisa é você falar formalmente, né? Certamente a minha fala teria diferenças. A retroescavadeira, né, isso foi um assunto muito polêmico também, mas tem toda uma conjuntura antes. A cidade que eu nasci, a cidade que eu vivi a vida inteira até vim fazer faculdade em Fortaleza, a cidade que depois me acolhe como prefeito, a cidade que me dá 94% de aprovação como prefeito, é a cidade que até hoje tem em mim uma referência para ajudar a cidade, né? As pessoas esperam isso de mim. E a cidade o comércio estava sendo ameaçado por policiais à paisana, em viaturas da polícia, postos assim para fora do carro, sentado do lado de fora do carro, mandando o pessoal fechar as portas, né? E aí várias pessoas me ligaram. O Ivo tinha sido chamado pela Fundação Lema, o Ivo era o prefeito, tinha sido chamado em São Paulo e não podia chegar a tempo. Ainda liguei para ele, porque essas coisas a gente também respeita as responsabilidades, mas ele não conseguiria chegar a tempo. E eu fui para lá. Eu fui para lá e jamais imaginava que fossem me balear. E eu também não tive intenção de botar a reta-escavadeira em cima de ninguém. O que havia era uma barricada numa rua, E o numa senhor via queria o pública. quê naquela Disseram que eu invadi o reta-escavadeira? quartel, conversa. Era uma barricada na rua, em frente ao quartel. Em frente a uma rua pública, né? Botaram lá um portão, botaram um cadeado, botaram umas motos, umas bicicletas, uns bicicletários e ficaram atrás disso. Na hora que eu rompi com a reta escavadeira, e dá para sentir isso, o cadeado,
eu já parei imediatamente. Portanto, não coloquei ninguém em risco. E jamais acreditava que iriam atirar. Eu não acho que se atire assim numa pessoa por nada. Afinal de contas, eu não tava ameaçando a vida de ninguém. Antes, lá tinha dito que o que eles estavam fazendo era errado, que eles deviam ir para casa, se recolher, que aquilo ali era proibido por lei, etc. E deu etc, 5 minutos, né? Ainda deu 5 minutos. Ainda dei 5 minutos. E aí você fica numa história de que assim, a gente está na vida pública. Eu tenho em mim uma coisa assim: não vale a pena você ter poder, e o poder muitas vezes é o poder do executivo, é o poder do legislativo, mas o poder de referência para as pessoas, se você não tem medo de perder o poder. E não vale a pena ter poder para ser desmoralizado. É assim que eu penso também, né? Então, eu não tinha, eu dei o prazo, eles não fizeram, o que é que eu ia fazer? Colocar o rabo entre as pernas e ir embora? As pessoas não aceitariam isso de mim. É engraçado, falando, pelo menos pelo clima que estava lá. Eu tentei entrar numa rua anterior, tinha mudado lá o sentido das duas ruas recentemente, fui obrigado a entrar nessa rua lá que ele estava. Então, foi uma série de fatores que colocaram. Esse, certamente, se eu pudesse evitar, eu evitaria, né? Deus foi generoso comigo. As balas foram assim, 1 a 2 centímetros do coração e 1 a 1 centímetro dessa artéria subclava, né? Que qualquer uma das duas tivesse se deslocado 1 centímetro para cima ou para baixo, eu tenho certeza que teve outra aqui próxima à cabeça, né? Atiraram para matar mesmo, em locais estratégicos. Graças a Deus, né? Essa história graças a Deus eu escapei. E não repetiria, não tenho o menor orgulho disso, né? Mas, enfim, me senti na obrigação de fazer. Mas, olha, assim, a minha índole é ameaçada a democracia, ameaçada a segurança, ameaçada a vida das pessoas, eu sou solidário. Isso é da minha natureza, né? Agora, por exemplo, eu brinquei, né? Se aquele pessoal que estava ali no Palácio, no Supremo, no Congresso não saísse, eu brincava, mas brincava disposto, né? Para pegar uma reta escavadeira, ia procurar um vidro à prova de bala para tirar essas pessoas de lá. Então, a democracia é um patrimônio supremo. Ninguém pode ameaçar. Ninguém pode tirar isso da gente. Ninguém pode tirar. E se fosse o Bolsonaro com os generais, pode ter certeza que eu lutaria também. Lutaria mesmo, literalmente. E lutarei sempre pela democracia. Qual foi outra? A do tanque, a do mergulho, da doutora. Aquilo ali era véspera de Natal. Eu tinha feito construído um açude secular, de demanda secular, lá em Itapipoca, com o açude Gamileira. Fiz a adutora, e a adutora, nos locais lá que tinham pedra, não fizeram o leito, uma proteção suficiente. Quando a adutora bombeada raspava na pedra, ela quebrava, rompia. Aí você tinha que fechar 20 ventosas e tinha que abrir 20 válvulas para consertar e depois ligar, bombear de novo e esperar que a bicha funcionasse. A gente fez isso 15 vezes. Eu fiz aquilo ali 10 vezes. Ali não era abrindo uma válvula que tinha embaixo. Não tem outro jeito. Você tem que mergulhar e abrir a válvula, rodar a válvula embaixo para que a água saísse. E aquilo ali, repito, nós estamos trabalhando já há 48 horas, virando noite. A única forma que eu tinha de estimular as pessoas, virava turma. Chegava uma turma, trabalhava de 8 horas até às 16, aí chegava outra 16, trabalhava até não sei que horas, e a forma que eu tinha de estimular era isso, era estar lá solidário junto com eles, e graças a Deus deu certo. A do estou preso, o Lula está preso, babaca, assim, tem que ser dito também. Eu fui lá para apoiar o Lula. Parece até que eu fui lá no segundo turno para apoiar o Lula, não, para apoiar o Haddad, né, que era o candidato. O Ciro foi meu candidato no primeiro turno, naquela eleição, e o Haddad era o candidato, com quem eu tenho boas relações. Eu gosto dele, acho que é um cara diferenciado aí dessa média mais heterodoxa do PT, ou ortodoxa no PT, né? E eu sou sincero, me botaram para ser o primeiro a falar. Você imagina, eu tinha acabado de apoiar o Ciro, eu imaginava que uma coisa dessa, alguém do PT teria que dizer: olha, nós estamos aqui recebendo hoje a visita do Cid, que apoiou o irmão dele no primeiro turno, mas que agora nós estamos pedindo para ele, para no segundo turno, para votar no Haddad,
e assim, assado, não sei o que e tal. Nada, me botaram de testa para falar, eu fui o primeiro, e eu fui dizer isso, ó, rapaz, eu acho que esse negócio também, o cerimonial pecou, porque deviam ter me falado, eu acho que para a gente conquistar, não é o voto da militância, o voto da militância a gente já tem, para conquistar outras pessoas, se a gente errou, a gente pedir desculpa pelos nossos erros, dizer que não vai fazer mais, repetir mais os erros. E aí começou uma coisa assim, que é típico de quem não quer ouvir crítica, né? E de quem não quer mudar de estilo, quer continuar a mesma coisa, começaram a gritar, como se o Lula fosse resolver tudo. E aí eu disse, ó, rapaz, o Lula não vai, o Lula está preso, babaca, né? Foi assim, com essa calma, né? Se não era nenhuma... Sim, muito bem, tá certo, com essa calma. Não era com essa calma. Mas a Rigor também não foi muito exasperado, não. Embora eu não tenho sangue de barata. Até procuro me esforçar, me esforço para ser ponderado e tal. E a minha história é uma história assim, na política é uma história de conciliação. Na política é uma história de conciliação. Eu fui eleito numa aliança, fui eleito prefeito numa aliança ampla, com a maioria, nunca houve em Sobral, governei com essa maioria, até ampliei, me reelegi, presidente da Assembleia, eu fui com a unanimidade do apoio dos colegas, governador também me elegi com a frente ampla, procurei fazer as coisas em paz, o Ceará não teve grandes disputas políticas. Eu, por exemplo, apoiei a reeleição da Luiziane, né, em nome de uma harmonia aí. Não, senador, enfim, a gente sabe mas, repito, se tiver de enfrentar... Não, a gente sabe... Eu acho que eu tenho a obrigação de ter coragem. É sua Obrigação. característica. Não é que eu seja um brigador, eu sou pacifista. Eu sou pacifista por natureza. O que eu puder evitar uma briga... É taurino. Mas tem aquele taurino. ditado. É briguento Não, porque é um pouco taurino taurino. É de briga, né? Ele O taurino, pelo menos, tem a fama de briga. Tem. Mas eu não, eu tento ser pacificador. Eu sou daqueles que, se tem um caminho do diálogo e um caminho da confusão, eu prefiro e vou até a exaustão no caminho do diálogo, do convencimento, da concessão, né? Da concessão. Muita gente até reclama de mim, que eu cedo demais, que eu sou generoso demais na política. Né? Mas eu acho que é assim, quem tem poder tem que ser generoso. Não, o senhor, inclusive, fala isso sempre. Eu estava aqui em mãos com a revista Entrevista dos alunos do curso de comunicação, quando o senhor era governador, e o senhor disse isso, que a sua diferença do Ciro para o senhor era essa, o senhor era mais de conciliação, de conversar, de bastidor, isso aí a gente sabe, mas eu me sinto muito, eu me identifico. A pessoa é tipo Gandhi, mas aí a pessoa vem insultar, a gente vai e responde, né? Eu me sinto Tem isso também, né, Inês? A gente é Gandhi. Eu olho no espelho, eu vejo Gandhi. Mas a pessoa insulta, a pessoa vai e responde. Ótimo, obrigado. Não é? Eu sou fã de Gandhi, eu sou fã lá do Martin Luther King, que defendia o protesto pacífico. Enfim, eu sou fã de Jesus Cristo, né, que defende o amor ao próximo, que defende ama ao próximo como a ti mesmo. Eu sou assim, por filosofia mesmo. Isso não... Jesus, que é Jesus, o Ciro já disse, mas, enfim, é um fato bíblico, ele se exasperou em frente ao templo quando estavam transformando o templo em mercado, né? E bateu em bancas. Jesus também dava as respostas dele, né? Dava as respostas dele. Aquela dai a César o que é de César. Era o pessoal que queria não queria pagar imposto. Pois então, mas vamos sair lá dos tempos de Cristo, vamos para cá. Ninguém quer falar de idade, ninguém quer falar de temperamento, vamos falar de quê, né? Não, menino, bora aqui, ó. Estou brincando, Inês, estou brincando. Eu estou tão à vontade, estou tão em casa. Claro, mas é porque nós somos mulheres que deixamos as pessoas... Claro, e com o nome desse ainda, as Cunhãs. Cunhãs. Isso é Tupi-Guarani, né, Cunhã? É moça jovem. Moça em Tupi-Guarani, né? Cunhãs. Exatamente. É jovem. O povo do sertão fala muito, essa Cunhã, só que geralmente fala lá em Sobral, eu aprendi lá em Sobral. Tá pensando o quê da vida, né? Eu aprendi em Sobral, com meu tio. Eu ouvi muito isso. Ouvi muito. E achei ótimo o nome. Legal, criativo e corajoso. Né? Isso.
Pois é, mas depois dessas histórias, dessas desavenças com o Lula e tal, agora o Lula já foi preso, já foi solto, agora já é presidente. O senhor acha que existe, depois da campanha do ano passado, que houve realmente, o tom subiu entre o Ciro e ele, o senhor acha que pode haver uma relação legal com o PT? Pode haver, assim, uma reaproximação de Ciro e Lula? Essa sua proposta de apresentar uma ideia que era do Ciro, aquela de... Dá por paga quem já dá por quitado a quem já pagou 2 vezes o valor do que tomou emprestado. Criatura, eu aprove isso pelas 5 chagas. Pois é. Aí... Se eu não estou legislando em causa própria, não, mas você está demandando em causa própria, Inês. Está com um crediáriozinho aí no sufoco, pois cartão sim, de crédito pendurado, parcelando, pedindo pelo amor de sério, Deus. Olha, falando sério agora, o senhor acha que existe essa aproximação, essa possibilidade de aproximação, de uma conciliação, como o senhor mesmo fala, que gosta tanto de conciliar, de unir, união, harmonia, digamos assim. Uhum. Bom, deixa eu lhe dizer, Inês, assim, o Ciro é o Ciro, e eu sou eu, e o PDT é o PDT. O Lupe é o Lupe, e por aí vai. Eu penso, quem pode falar por ele é o próprio, eu penso que o Ciro não deseja, não quer, não pensa em nenhum tipo de reaproximação com o Lula. Há aspectos aí pessoais, né? Coisas que, assim, expectativas de parte a parte não correspondidas, e acho que no que depender do Ciro, o Ciro será uma pessoa de oposição. Ele tem também, um hábito, a gente procura, para não ser só razão, nem ser só paixão, a gente procura, assim, estabelecer prazos. Então, é razoável, a gente sempre entendeu isso, que é razoável que quem chega ao governo, você dê a ele 6 meses de crédito, de confiança, para ver o que é que acontece. Acho que o Ciro está vivendo esse momento, mas, pelo que eu conheço do Ciro, se assim, de 0 a 10, eu diria que é 9,99 dele, quando voltar para uma linha de oposição frontal ao governo do Lula. O PDT, diferente do Ciro, no dia seguinte ao primeiro turno, manifestou apoio ao Lula, né? E está participando do governo. O presidente nacional do partido, Carlos Lupe, ocupa hoje o Ministério da Previdência do governo Lula. Então, o PDT está na base do Lula. Eu, lá no Senado, nós compusemos um bloco lá, que não é um bloco com o PT, né? Nós estamos num bloco diferente do PT, é o maior bloco do Senado, mas é um bloco que está na base do governo. Né? Está na base do governo. E o PDT, na Câmara, também é computado como base do governo Lula. Eu terei boa vontade, né? Terei boa vontade, até porque, para mim, é muito importante, porque as coisas, assim, o PT nacional não é igual ao PT no Ceará, o PT da Paraíba é diferente do PT do Pará. Então, eu desejo muito manter a aliança do PDT com o PT aqui no Ceará. Desejo muito e tenho procurado trabalhar nessa direção. E, óbvio, se eu estou aqui, o meu partido está no plano nacional, eu tenho boa vontade. Mas, assim, hoje eu conversava sobre isso, o Lula vai ter grande dificuldade de governar o Brasil, mas é grande mesmo, porque uma coisa é você ser presidente pela primeira vez, outra coisa é você ser presidente pela 3ª vez, com uma pessoa que você foi responsável pela eleição no meio, foi a Dilma. Então, as expectativas das pessoas as lembranças das pessoas em relação ao governo Lula são do final do governo dele, que deixou o país numa situação realmente ímpar na sua história, a 5ª maior economia do mundo, dobrou o salário em termos reais, o salário arraigou em dólar, triplicou o salário mínimo, né? As condições, mas para isso ele teve um ano e meio de muita austeridade. E hoje, se ele for fazer isso, a diferença também, na época ele não tinha oposição. Hoje há uma oposição
é bem verdade, assim, meio raivosa, meio equivocada, gente que se diz de direita sem nem saber o que é direita, porque eu não entendo pobre ser de direita. Para mim, ser de direita é defender o status quo, e não há no mundo nenhum país com tanta concentração de renda como o Brasil. Então, um pobre, um classe média baixa, não pode ser de direita. Ele tem que ser de esquerda para ver se as coisas mudam, para ver se distribui renda, para ver se a economia do país, o dinheiro do país, que está concentrado na mão de muito poucos, chega para a gente gerar os empregos, fazer os investimentos, botar a nossa criatividade empreendedora para funcionar. Mas o clima no Brasil é absolutamente diferente do clima que o Lula encontrou lá no primeiro governo dele. Havia ali toda uma boa vontade, a oposição era uma oposição assim, muito concentrada no fisiologismo e que era facilmente cooptável, e ele cooptou todo mundo. Governou praticamente sem oposição. O PSDB continuou sendo, na época, oposição, mas se arrumava na véspera da eleição, e aí tinha uma candidatura, como há esse sentimento que é forte, né, de rejeição ao PT, acabava tendo algum desempenho, tanto é que nunca ganharam no primeiro turno. E essa agora vai ser difícil. Se eu fosse o Lula, eu disse isso há um tempo atrás, eu jamais seria candidato a presidente da República, porque tinha um risco de perder, e o risco foi até maior do que se imaginava, porque a pessoa ganhar no segundo turno com 0,9 de diferença, isso foi um risco grande. Se aquela maluca lá não tivesse atravessado a rua lá em São Paulo com um revólver em mão, né, correndo atrás de um jornalista, salvo engano, se aquele outro maluco não tivesse puxado um fuzil e dado tiro no carro da Polícia Federal, olha, o risco que a gente correu foi de ter uma vitória do Bolsonaro. Senador, foi muito pequena. Mas aí aqui está. Já pegando esse seu gancho, eu queria saber muito sinceramente do senhor. Foi uma vitória difícil? Alguns colocam como uma vitória que só o Lula seria capaz de ter. Não enxerga com isso, assim, por não, exemplo, sinceramente. Quem teria condições fora ele? Essa é uma pergunta que não quer calar. O Ciro, por exemplo, não se mostrou viável. Não, porque, inclusive, as condições têm que ser dadas pelas alianças, pelas condições prévias, não só do voto, né? A tendência de polarização era uma tendência que se mostrou, para mim, definitiva, ali em março. Sim. Tá certo? Se você olhar as curvas de pesquisa de opinião, eu dei uma declaração, salvo engano, em janeiro. O Ciro, nessa época, estava com 10%, 9%. Se o Ciro chegasse em abril a 15%, ele seria o presidente da República. Só que ali, março, abril, muito em função da fisiologia que o Bolsonaro fez, das medidas oportunistas, né? Uma série delas, ele acabou, e muito em função também da rejeição ao PT, que assim, eu não digo isso achando bom, não, eu acho que isso é meio insano. Eu acho que se você olhar o governo do Lula, foi um governo bom para empresários, né? Foi um governo bom para pessoas mais pobres, melhorou a renda. Só você acha pouco triplicar o salário mínimo? Isso significa mais consumo, isso significa mais consumo, mais produção, mais investimento. Esse é o círculo virtuoso da economia. E essa coisa maluca de uma taxa de juros de 13,75% ao ano, com a inflação de 5,5%, é sandice. Vamos lá, aqueles que têm na melhor referência, os Estados Unidos. Qual é a inflação nos Estados Unidos? Qual foi a inflação? Para a gente ver coisa para trás. A inflação nos Estados Unidos no ano passado foi 6,5%. A do Brasil foi 5,7%, 5,8%. Então, a dos Estados Unidos foi maior do que a do Brasil. E eu sei que juro alto é para coibir, reduzir a inflação, desde que o pressuposto da inflação seja inflação de demanda, porque tem mais gente querendo comprar do que oferta. Aí você sobe o juro, diminui o consumo, portanto, diminui a demanda, e aí as coisas se equilibram. O Brasil, a inflação não é de demanda, não é de excesso de demanda ou falta de oferta. A inflação no Brasil é preços administrados. É a ANEEL que chega um dia assim, do dia para a noite e reajusta a energia da casa das pessoas em 10%, 12%, 15%. É a Petrobras, nessa coisa maluca de
dizer que o petróleo aqui, ou a gasolina, o combustível aqui, tem que ser equiparado ao preço internacional, porque ele paga em dólar os seus funcionários, os custos dele de extração são em dólar, né? Mas cobra em dólar, aí aumenta a gasolina, aumenta o óleo diesel, né? Então, essa coisa maluca, mesmo assim, o Brasil, os Estados Unidos têm inflação de 6,5%, a taxa de juros lá é a maior da história, 4,75% ao ano. O Brasil tem uma inflação menor do que os Estados Unidos e o juro é 13,75%, 3 vezes o que é o juro americano. Quem é que ganha com isso? Quem tem dinheiro, quem está no mercado financeiro, quem está na aplicação financeira. Esse povo não vai investir nunca. Não vai investir nunca. Quem é que vai, tendo uma renda sem risco nenhum, de 1% ao mês, vai correr risco, licenciamento ambiental, justiça do trabalho, alvará, licenças disso, daquilo outro, 1000 problemas, risco de não vender o que tem. Não vai. Então, nós estamos vivendo um momento preocupante e o Lula, com certeza, não conseguirá, num primeiro momento, que é a grande expectativa das pessoas, romper essa lógica. Portanto, ele já tem uma oposição maior. O Lula, veja bem, o Lula é o terceiro presidente mais impopular avaliado com 2 meses de governo, ou com 1 mês de governo. É o terceiro da história do Brasil mais impopular. E não, a expectativa é tão grande. Eu não estou dizendo isso, eu não estou contra, não, eu estou a favor. Eu acho que ele não deveria ter sido candidato, porque ele jamais vai sair desse governo como ele saiu dos outros, a meu juízo. Vamos ver, vai ser mais um desafio para ele. Senador, só para ficar claro, o senhor fala dessa pesquisa Quest, em que o Lula tem aprovação de 65%? Foi essa que o senhor está falando? Não, eu estou dizendo que ele se você olhar presidentes no primeiro mês de governo na história do Brasil, ele é o terceiro mais impopular. Por isso que eu estou dizendo, porque hoje tem uma oposição consolidada já. Antigamente, como não tinha isso, as pessoas ficavam neutras, não era de oposição, não era contra, não reprovava. Hoje, o dado que eu tenho histórico é esse, que ele é o terceiro presidente mais impopular do que ele, Fernando Henrique, no segundo governo, e a Dilma no segundo governo. Tá certo? Vamos voltar aqui para um pouquinho Ceará, eu acho que tem também as questões nacionais. O senhor falou um pouquinho do Ciro, e a Inês já citou a revista Entrevista. O senhor sempre se refere ao Ciro como a grande referência que o senhor tem na política, tem não só como um irmão mais velho, enfim, que é por quem se admira bastante, né? Por quem nutre essa admiração, mas também pela referência política que ele significa. Mas nessa eleição passada a gente sabe dos desencontros aí de perspectiva do seu lado e do lado dele, enfim, teve situações que vocês não tiveram como andar juntos, principalmente no Ceará, né? No que tange aqui ao governo do estado. E aí eu queria saber como é que está o processo, queria pedir para o senhor contar um pouquinho como foi tudo isso, as negociações. A gente sabia muita coisa de bastidor, mas nada exatamente assim, diretamente da boca de vocês dois. Só o Ciro teve momentos que falou que se sentia apunhalado, enfim, ele dava declarações mais fortes. Mas queria saber como foi isso, nessa relação da candidatura do Roberto Cláudio, de insistir nisso, de não ser a Isolda. Como é que foi essa história, né? Porque isso acabou realmente com o rompimento com o Camilo Santana, né? Que era uma aliança já de 8 anos, né? Muito efetiva, aliás, de 16 anos, desde o começo do seu primeiro mandato. E depois disso, em termos familiares mesmo, relação familiar, como é que está a situação agora? A gente brincava até, será que vai ter Natal em família? Teve Natal em família? Como é que ficou isso? Bom, sobre a política, eu falo com transparência, evitei dar declarações no período, porque saberia das repercussões que qualquer declaração minha fosse dada antes, poderia ter repercussão no processo eleitoral, e eu não queria isso, né? Então, sobre o processo político, a meu juízo, o Ciro fez política com o fígado, né? E eu sempre aprendi, inclusive com ele, que política ninguém deve fazer com o fígado, política a gente deve fazer com a cabeça. O Ciro sofreu aí um processo de
abandono da sua candidatura por várias seções do PDT a nível nacional e por muitas pessoas que certamente, assim, pelo simbolismo que tinha, acabaram magoando ou fazendo com que ele sentisse isso. O Caetano, por exemplo, né? O Caetano era um eleitor declarado do Ciro e deixou de votar no Ciro. E o Ciro, assim, não soube compreender que era aquela história da polarização, que ali as pessoas não queriam ouvir um projeto de governo, não queriam ouvir enfim, era um contra o outro. Pronto, era assim, não era um a favor do outro, não, era um contra o outro. O bolsonarista era contra o Lula e o Lula era contra o Bolsonaro, e os dois se completavam, né? E os dois se desejavam como adversários. Não havia espaço para uma terceira via. E o Ciro foi sendo vítima disso e acabou se exasperando e trouxe para o Ceará, vamos dizer assim, uma queixa, né, que não tinha razão de ser. Aqui é o contrário, a habilidade do Camilo, muitas vezes a minha compreensão de engolir alguns sapos ao longo de muitos anos, mas a gente estava construída a manutenção de uma aliança do PT com o PDT, apoiando o candidato do PDT. Você quer mais do que isso? Né? Você quer mais do que isso? O Camilo, governador muito popular, o Lula no Ceará, ultra popular, os dois dispostos a apoiar um candidato do PDT. E você achar que eles manifestaram uma preferência dos 4 nomes que o próprio PDT colocou seria uma intromissão partidária, eu não acho que seja. Eu, em 2018, na minha sucessão, não é isso? 2018, 2014, eu escolhi dentro do PT, sem dar satisfação a ninguém, a candidatura do Camilo. Como é que eu posso, agora, 8 anos depois, achar estranho que o Camilo tem uma preferência por um dos 4 nomes que o PDT estava colocando publicamente? Nós andamos o Ceará todo divulgando os 4 nomes. Então, para mim, era absolutamente normal. Mas houve essa coisa, né? Assim, um misto do Ciro fazer política com fígado e o Roberto Cláudio, acho que exagerou na sua ambição. É natural que ele queira governar o Estado, foi um grande prefeito de Fortaleza, mas ele exagerou, achou que o céu era perto, achou que conseguiria, e eu via claramente que não, certo? Então, na hora que aconteceu isso, que eu vi que era irreversível, que o Ciro deixou a questão irreversível, né, que iria forçar uma candidatura do Roberto Cláudio, eu disse aos dois que estava fora, né, que achava aquilo absolutamente equivocado, era um tiro no pé, né, um tiro no pé, essa coisa, uma disputa no PDT, uma vitória de pirro, né, ganhar uma eleição para enfrentar um candidato que ia ter o apoio do Lula e do Camilo. Né? E o Eumano tem méritos. Né? O Ciro tinha apoiado o Eumano para prefeito de Caucaia 2 anos antes. 2 anos antes. Então, por conta disso, para não brigar com o Ciro, eu acabei me recolhendo. O meu comportamento foi um comportamento de avestruz. Né? E ele avestruz, diante do senador? perigo, ela afunda a cabeça no buraco e acha que se livrou do perigo, mas o perigo estava lá. Sim. Mas o que é que eu faria? Né? Eu ia brigar com o Ciro? Eu optei por isso. Doído, porque eu gosto de estar na política, não preciso nem ser candidato, é meu dever, eu me sinto no dever de estar na política procurando dar oportunidades, identificando lideranças, ajudando a formar lideranças. E, de uma hora para outra, me vi afastado, obrigado a me afastar da política. Então, ali no finalzinho, eu ainda dei uma declaração de que não ia escolher, quer dizer, não ia optar entre os dois nomes, e no segundo turno, enfim, no segundo turno votei no Lula. Seria o cupido, né? Aqui não precisou de segundo procurando turno, né? ser, mas o ânimos em setores do PDT continua beligerante. Não bastou fazer o que fizeram. Continuam querendo briga. Senador, só uma perguntinha. Infelizmente, eu espero que o tempo cure. Voltaire disse minoria, que o tempo cura tudo, né? Eu espero que o tempo cure essa coisa, esse ódio, essa vendita, Ninguém pode fazer política desse jeito, não. É possível que não lembre também a importância. O PT é meu aliado desde Sobral. Isso. Desde Sobral. E o Ciro, quando era governador, procurou uma aliança com o PT.
procurou muito insistentemente uma aliança com o PT do Ceará, né? Com o PT do Ceará. Ele tem muitas queixas no plano nacional, mas nós aqui no Ceará não temos razão para ter queixa do PT, não. Até o momento, não. O senhor falou aí... Já disputamos. Eu, na época da sucessão da Luiziane, eu fui lá no Lula e disse para ele, presidente, eu trago aqui ao senhor uma pesquisa que mostra a rejeição da administração, não sei o que e tal. Se for um nome que não esteja umbilicalmente ligado à administração, a gente pode manter a composição. O PDT já tem o governo do Estado, a gente não quer ficar com todos os lugares importantes, não. Minha visão de poder é para ser compartilhado, com gente boa, com gente séria, em cima de bases e premissas honradas. A minha filosofia é essa, de compartilhar poder, né? Governar junto. Mas não teve jeito, eles preferiram lançar a candidatura da administração. E nós divergimos lá, mas isso não impediu que a gente, já 2 anos depois, estivesse junto de novo. Enfim, eu repito, no que depender de mim, vou procurar restabelecer, né? Está sendo feito aos poucos, a nossa relação com o PT aqui no Ceará. E o futuro a Deus pertence. Ixi, olha aí, pai, igualzinho o Armando Falcão. Já respondi a sua pergunta, foi, Ney? O futuro a Deus pertence. Você ia querer me colocar numa saia justa, o futuro a Deus pertence. Eu queria saber só se com o Ciro se já está tudo bem, se vocês estão amigos. Não, problema de família, o espaço para ser tratado é em família. Então, eu não trato de problema de família em público. Pronto. Teve o Natal em família? Jamais você vai me ouvir falar de problema de família, problema... que a gente tem, é natural que a gente tenha. Não, normal, quem tem irmão tem problema. Imagina assim, 4 personalidades, são 5 personalidades, cada um, os filhos da dona Maria José e do doutor Zé Euclides, são cada um de personalidade mais forte do que o outro. Um mais o Ciro, do que o Lúcio, outro, né? eu, a Lia, o Ivo, não queira saber. Então, vai e vem, a gente tem muitos. Né? Mas problema de família, a gente resolve em família. Olha, saindo da família e voltando para o PDT, que o senhor disse uma frase aí, eu fiquei assim, falou que o PDT aqui no Ceará continua ainda totalmente querendo, sei lá, querendo briga. Foi assim, não, uma parte do PDT. Aí eu pergunto ao senhor... Continua com o espírito beligerante. Beligerante, pois é, querendo briga. Aí eu pergunto, o PDT... A gente, fortalezense, a opinião pública, e nós, jornalistas também, principalmente, a gente está achando muito esquisito certas atitudes do prefeito Sarto Nogueira, que é do PDT, fazendo as alianças, fazendo assim umas atitudes, tomando umas atitudes estranhas. Outro dia, tirou uma foto, ele, mas o senador Eduardo Girão, que a gente chama de Giroquino, o senador Eduardo Girão, ele e o Elcio, e elogiando o senador Eduardo Girão, elogiando, como diz um vereador do PDT, o que foi que ele fez para Fortaleza? Nada. Aí a gente sabe que a prefeitura está lotada de wagneristas, de bolsonaristas. Semana passada mesmo, está lá no Diário Oficial, eu vi ele nomeando o filho do deputado estadual Sargento Reginaldo, que é um bolsonarista raiz, aqueles bem reacionário e tal. Nós não entendemos qual é essa posição, essa postura do Sarto. Será que é assim, mirando à direita, mirando o pessoal da direita para daqui a 2 anos? Eu não entendi, não. O senhor que é do PDT, explique isso para a gente, pelo amor de Deus. Inês, eu estou sabendo por você. Eu estou sabendo sabendo nomeação de um bolsonarista aí na prefeitura, eu lhe juro que estou sabendo por você. Veja bem, eu procuro ter uma relação franca e sincera com o prefeito Sarto. Dizer coisas duras quando tem que ser dito e de ser solidário quando sou procurado. Para ser preciso, nessa mesma... Ele tirou uma foto, você disse, tirou uma foto fez um vídeo com o senador Girão, mas ele fez um vídeo também com a senadora Augusta, né? E me procurou para fazer. Só que no dia eu já tinha voltado aqui para o Ceará. Então, a bancada, o prefeito Sarto buscar uma boa relação com a bancada cearense, independente do partido que eles forem, eu acho que é recomendável. Né? Eu acho que é recomendável, porque a bancada é uma instância que
tem poderes, não exerce isso de forma coletiva, infelizmente, a revelia do que eu penso. Todo ano é a velha ladainha. Eu defendo que a bancada seja uma instância que ouça as demandas do Ceará e delibere coletivamente, mas acabam fazendo aquela coisa, rateiam o que é para ser emenda de bancada, transformam em emendas individuais, né? Mas todo ano eu estou lá lutando, e esse ano eu vou lutar de novo. E o Sarto acho que está vendo isso, né? Precisa da bancada para ver se consegue uma ajuda aí do orçamento federal para Fortaleza. Coincidentemente, ontem à noite ele me mandou uma mensagem dizendo que ia ter uma audiência hoje com a ministra da Saúde, e a ministra da Saúde ela é ex-presidente da Fiocruz, e a Fiocruz é uma instituição que tem uma relação histórica aqui com o Ceará, desde a época que eu era governador. O Paulo Gadelha, que é inclusive conterrâneo nosso, era o presidente da Fiocruz, a Nívia foi sucessora dele, e ele pediu para eu recomendá-lo e tal. Eu liguei e fiz, faço com o maior prazer do mundo, tá certo? Faço com o maior prazer do mundo. Eu, assim, se ele está imaginando que vai ter apoio de bolsonarista, eu sinceramente não acredito. Ou será que o Wagner vai ser candidato a prefeito de Maracanaú? Não, eu não acho, eu não acredito. Eu acho que isso aí é uma jogada de marketing, né, desses marketing baratos, para ver se associa a imagem dele a uma outra coisa, de gestão que não seja segurança. Eu acho que é isso. E o Roberto Pessoa se dispôs a cumprir esse papel. Sofrerá o povo a população de Maracanaú na saúde, né? Mas eu acho que o projeto dele é ser prefeito de Fortaleza. E o fato dele ter ganhado, salvo engano, ele ficou em primeiro lugar aqui, não foi em Fortaleza, na eleição do governador? Ficou em primeiro lugar, né? Isso certamente o coloca com grandes condições de disputar a prefeitura de Fortaleza. E vai disputar com o Sarto, né? Ou não sei se o Sarto vai abrir mão. Eu, uma vez, disse para o Sarto, sim, acho que ele não gostou muito do que eu disse, não, mas estava aqui nessa coisa, nessa lenga-lenga de ser a oposição ou ser situação em relação... Eu não acho que deva ser nem oposição nem situação. O que eu defendo é que a gente restaure a nossa relação, a nossa aliança do PDT com o PT. O fato dele ser governo para mim, é só um componente, né? E não é o principal, lhe juro. Não tenho a menor vocação por fisiologismo, zero vocação por fisiologismo, zero mesmo. Então, eu disse para ele, olha, Sarto, estão lhe querendo, estão lhe usando aí nessa briga, e você é responsável por administrar a quinta maior capital do país, uma cidade cheia de problemas, que tem muitas parcerias com o governo do Estado, com o governo federal. Homem, não entre nessa não e tal. Enfim, eu disse mais coisas, eu não vou reproduzir tudo que eu disse aqui, mas eu acho que pode ser algum joguete aí, mas, no final das contas, pode ter certeza. O Wagner vai ser candidato a prefeito de Fortaleza. Acho que o PT vai procurar ou um nome próprio ou um nome de um desses partidos aliados. Ele é propenso à reeleição, né? Mas não sei se o Roberto Cláudio não vai querer também ser candidato ao governo, à prefeitura de Fortaleza. Não sei, eu sinceramente não sei. É cogitável que o que eu digo para ele é o seguinte: homem, cuide da sua administração, a sua possibilidade de reeleição ou decisão, se vai candidato à reeleição ou não, depende fundamentalmente da avaliação que as pessoas fazem da sua administração. Se tiver bem, vão lhe botar no andor para você ser candidato. Se não tiver, pode ter certeza que passa um trator em cima dele e arruma outro candidato e pronto. Senador, o diretório de Fortaleza, aliás, o diretório do PDT de Fortaleza não existe. Não existe. É uma comissão provisória. Você vê. Essa sua fala... Você vê, 5 pessoas ou 7 pessoas resolve quem é, se não mudar até lá, né? Resolve quem é o candidato a prefeito de Fortaleza. Senador, então essa sua fala, ela é uma demonstração muito clara de que é preciso uma correção de rumos, né? O senhor chega para o prefeito e diz, cuide da sua administração, cuidado, papapá. Como é que o senhor acha que... Qual é o destino de Fortaleza nesse cenário hoje? Como o senhor disse, Capitão Wagner, uma força grande na capital. Sarto se aproximando de setores conservadores, papapá. A gente... Fortaleza... Ilusão. Se está se aproximando, vão abandonar. Lógico, pode abandonar até o PDT, você imagina os setores conservadores. Exato. Então, a pergunta é, Fortaleza está sob risco de eleger um
um conservador, um bolsonarista, né? Como é Claro que sim, claro que sim. Olha, a quebra da nossa aliança aqui no Ceará coloca em risco os projetos. Nessa eleição agora, o Lula estava muito bem, né? Aqui no Ceará. O Lula era péssimo eleitor lá em Roraima, em Rondônia. Ninguém queria ser candidato do Lula. Acho que os 3 candidatos ao governo lá eram tudo apoiador do Bolsonaro. Mas aqui no Nordeste, o Lula é um grande cabo eleitoral. Não sei até quando isso vai ser, né? Mas o que tem permitido estabilidade política ao Ceará num campo centro-progressista de administrações realizadoras, operativas, Camilo, Isolda, eu contribuí modestamente lá atrás, é essa aliança, né, entre o PDT e o PT. Na hora que isso quebra, se você tiver 3 forças, em Fortaleza, que tem uma tendência de oposição, a possibilidade de um candidato, que aqui, infelizmente, a oposição agora é essa coisa, desse arco conservador, é muito grande. Né? É muito grande. Mas, enfim, tem tempo, né? Sim, tem tempo para a gente refletir sobre isso. É e trabalhar. Também... Assim, prefeito não tem que pensar em política, não. Prefeito tem que trabalhar. Trabalhar aí, igual a história de Mulher de César. Né? A história de Mulher de César é assim, não basta ser honesta, tem que parecer ser. Então, ele tem que trabalhar e parecer que está trabalhando. Então, tem que ser flagrada aí, 5 horas da manhã, lá no cruzamento da Zé Bastaco, lá. Eu já disse 100 vezes, fizeram uma ruma de viaduto aqui, aquela região ali tem que ter um viaduto, aquilo ali é um pandemônio de manhã, o final da Zé Bastaco entroncando ali para Maranguape. Tem que ter, as coisas não podem ficar só aqui na UDO, né? E já disse, a Zé Bastaco, agora parece que finalmente estão ajeitando a Zé Bastaco, mas é fundamental isso, e ele esteja lá, né? Ele apareça lá, aquela Sargento Hermínio tem que terminar aquilo, meu Deus do céu, não é possível que aquilo ali não termine, dá vontade de emprestar, fazer uma Senador, podia... para terminar aquela duplicação da Sargento Hermínio. Não se arriscaria, não, senador, ser prefeito de Fortaleza? Não, eu não. Eu não tenho mais idade para isso, não. Essas coisas precisam vigor. Tenho não. Idade, saúde, isso. Eu estou fazendo 60 agora. Vou ter direito a um adesivozinho de idoso para parar nos estacionamentos. Senador, a gente vai para a reta final agora com a última questão, que é basicamente pensando no seu grupo político, né, que muita gente, né, nós mesmas chamamos de o grupo dos Ferreira Gomes, né, que não é só o partido político, não é só o PDT, até porque teve mudanças, mas é um grupo político que sempre foi muito coeso e que se tornou uma referência no Ceará por muitos anos, né, superou aí o grupo do Tasso Gereissati, de um certo modo, apesar de ter nascido dele, depois se tornou hegemônico. E agora, desde a eleição, pelo menos, de 2020, a gente sente que... A gente não, né? E as pesquisas de intenção de voto passaram a sentir que o apoio do seu grupo político, né, dos Ferreira Gomes, de Ciro Gomes, no Ceará, passou a não ser tão decisivo, né, em certas situações. E já Camilo Santana se tornou essa nova liderança que a gente brinca, o Camilinho de açúcar, né? Todo mundo queria estar com ele, todo mundo queria tirar foto com ele. Até Santinho do Wagner com o Camilo tinha nas eleições passadas. É uma coisa assim impressionante como ele se tornou essa liderança absurda. O senhor considera que o ciclo político dos Ferreira Gomes chegou ao fim? Ou como é que é a sua leitura em relação a isso? Olha, esse é um assunto delicado para eu falar. Isso é melhor que os analistas passam a... Bom, eu sempre me incomodei muito com essa expressão Ferreira Gomes, como se a gente fosse assim uma oligarquia, né? Oligarquia pressupõe poder econômico, certo? É pressuposto poder centralizado. Nada disso a gente tem. Né? O que é que permitiu ao Ciro ter sido governador, primeiro assim, o Ciro foi prefeito de Fortaleza e saiu com 1 ano e 3 meses de administração como o prefeito mais bem avaliado de capital do país. E saiu meio que à força, ele não queria
pelas demandas, né, para que ele fosse candidato ao governo. No governo, ele sai também para ser ministro da Fazenda como o governador mais bem avaliado do Brasil. E vai ser ministro da Fazenda. Então, foi o seu trabalho, foi a sua competência que o credenciou a ser um líder nacional. E o Ceará fazia muito tempo, né, que não tinha uma liderança nacional. O Tasso até foi uma liderança no partido. O Tasso presidia um partido importante, o partido do presidente da República, mas ele nunca conseguiu ter popularidade nacional, conhecimento nacional como o Ciro teve. O Ciro foi, durante 20 anos, a terceira força política, e não é poder econômico, não era poder nem poder político, era o talento dele que o colocava. Essa eleição agora não foi atípica, repito, e eu não coloco como referência, não. E a gente vai envelhecendo também, né? A gente vai envelhecendo e, naturalmente, as pessoas gostam também, do jeito que eu estou dizendo aqui, que tem que ter sangue novo, boa parte das pessoas acham que é isso mesmo, que tem que botar a juventude aí, tem que botar a gente mais nova. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Zero problema. Eu faço política por gosto, né? Então, se as pessoas me derem atenção para alguém que eu apoiar, ótimo. Se não der, eu vou lamentar, mas assim, não abrirei mão da minha coerência, né? O que me manteve na política aqui no Ceará também foi a administração. O que me colocou e o que me manteve foi a minha administração, as minhas gestões, né? A gestão em Sobral, os resultados que Sobral alcançou, a gestão no governo, o que o Ceará conseguiu obter de êxito. Nós somos uma referência aí de educação, nós somos uma boa referência de gestão fiscal, nós somos uma boa referência de gestão, mas assim, de planejamento e atuação em investimentos na área da saúde. O Ceará pode ter certeza, reconhecido no Brasil, e eu que tenho andado, assim, até uma imodéstia dizer, porque eu fui um dos que contribuíram para isso, mas o Ceará é diferente do Brasil em matéria de política e de administração. O que está acontecendo aqui no Ceará não acontece em nenhum lugar do Brasil. A política é fisiologia pura, a política é clientela pura, a política é a coisa mais nojenta do mundo e as gestões são cúmplices ou coniventes com isso. O Ceará tem um modelo de gestão pública diferente e que é enaltecido por muita gente que conhece gestão pública. Bom, estamos nisso, né? Infelizmente, brigamos internamente, isso causa... Eu nunca tive ciúme de pessoa, não, pelo contrário, eu tenho orgulho de ter identificado no Roberto Cláudio uma liderança e ter estimulado, ter apoiado, ajudei a ser presidente da Assembleia, ajudei para que ele fosse prefeito de Fortaleza, né? E o Camilo a mesma coisa, também conheci o Camilo um garoto, nunca tinha tido nenhum mandato tinha sido candidato a prefeito de Barbalha. Eu conhecia bem o pai dele, tinha sido candidato a prefeito de Barbalha e não tinha ganho a eleição. Eu coloquei como secretário, testei numa área, fez um bom trabalho, depois botei numa área, botei para ser primeiro secretário de desenvolvimento rural, depois botei para ser secretário das cidades, e ele se ouve bem nas duas. Eu estava testando, eu fico sempre fazendo isso, testando, e fico feliz, né? Se o Camilo fosse um desastre, a culpa era minha, certo? A culpa era minha. Do jeito que agora o Elmano também vai colocar na reta o Camilo, né? Se o Elmano não for bem, o Camilo será responsabilizado por isso. Com certeza. Faz parte. Pois, a gente tinha mais umas 50 perguntas, mas pronto, já... Eu demoro demais, né? Não, mas sim. Era para passar a noite. A gente vai fazer 2 edições, faz 2 terças-feiras aí. Outro dia a gente faz. Mas tá bom. Se vocês tiverem limitação, muito bem, encerramos aqui. Eu tenho zero problema de tempo. O Senado, essa semana... Foi combinado. Eu estou aqui em Fortaleza, então zero problema. Estou às ordens, a não ser que o tempo aí é o Zoom... Não, aqui o Zoom a gente não tem limite, não. Nosso Zoom é pago, criatura. A gente Pois mas às vezes eles estabelecem um limite, 1 hora só. Pelo menos o Lupe diz isso. Vamos fazer uma última, então, né? Vamos fazer só mais uma rodadinha, então. Porque o Lupe deve piratear o Zoom.
Pode fazer uma rodada grande e depois uma rodada ping-pong. Não, ó, eu tenho muita curiosidade para saber como é que é lidar com o Girão no Senado. Ele é um pavão lá dentro, faz de tudo para aparecer, é uma coisa impressionante, é uma coisa nível assim terrível. E foi muito engraçado outro dia na votação do Pacheco, que ele ficou com aquela história ali, a ser candidato à presidência também do Senado, fez aquela cena horrorosa, foi o padre Kelmon do partido do outro lá, né? Do Rogério. Rogério Marinho. Do Rogério Marinho. Mas Marinho. Aí ele ficou com aquela história de mostrar o voto, e aí o senhor estava do lado e fez também, ele ficou mostrando o senhor do lado, balançando o voto, foi muito engraçado aqui. Pois é. Bom, assim, tem umas pseudo-polêmicas, né, que eu não entendo como é que se cria e como é que se alimenta. Voto secreto serve a quem, Inês? Voto secreto é para você proteger o seu voto. Né? E quem quer trair, muitas vezes se utiliza do voto secreto para trair. E quem pode ser traído é o poder. Não é o inverso, o Rodrigo, né? Era candidato do poder. Né? Era candidato do poder, era o candidato apoiado pelo governo federal, era o candidato, ele é o presidente do Senado. Então, quem podia não querer o voto secreto era a turma dele, né? E ele faz exatamente essa polêmica. Eu digo, olha, rapaz, não tem problema nenhum, voto. Enfim. Tem que lidar, né? Mas quase 4 anos aí. Essa coisa, na política, em colegiados, principalmente, você ter posturas, assim, vamos dizer, isolacionistas, exclusivistas, dificulta muito a convivência. Acabam isolando, né? Acaba isolando. E eu não vou cometer inconfidências aqui, mas o que eu ouço de depoimentos lá de colegas é assim. Enfim, eu acho que ele não está na direção certa, não. Porque não é que você vá... Também não defendo que você seja Maria, vá com as outras, que faça... Você acho que deve ter posições, deve ter firmeza nas suas posições. Mas se você não tiver um mínimo de civilidade na convivência, não vai adiantar nada, porque parlamento, as coisas só acontecem por maioria. Então, não vai ser a vontade dele, ou a perseverança, ou o radicalismo, ou o que quiser dar de nome isso, o exclusivismo dele, que vai fazer com que as coisas se transformem. Né? Se ele tem alguma ideia, para ele pôr a ideia em prática, ele tem que convencer primeiro os colegas lá. Eu estou com um projeto agora. A gente imagina que os colegas... Você acha que eu vou tirar fotografia e falar só do meu projeto? Não, as pessoas é que me falam e tal, mas para mim só vale se eu aprovar, e para eu aprovar eu tenho que convencer ali as pessoas, eu tenho que ter boa relação, né? Eu tenho que, enfim, fazer relações públicas. Eu acho que ele está precisando. Olha, se eu vi um dia desse uma pessoa dizer que me pedir para ver se conseguia falar com ele... Eita! Não... Rapaz, vê se tu arranja aí um encontro com o Girão. Essa foi, viu? Brincadeira, né? Brincadeira, porque eu digo, o meu partido tem 64 prefeitos, o partido dele tem 1. Aliás, nem isso mais. Ele do novo agora. Ele mudou de partido. Ele mudou de partido. Ele é do novo velho, do velho novo. O novo, assim, é o novo conservadorismo e tal. Ele está bem, ele é isso, ele é um grande conservador, reacionário, costumes, né, de costumes. É tudo que eu assim, acho errado. É tudo que eu acho errado. Eu acho que a gente deve ser generoso com as pessoas, eu acho que as pessoas devem ter sua liberdade de ser como quiserem, né? Não tem que ter essa tutela, enfim. E costumes e hábitos, isso não é direita e esquerda, não. Isso é outra coisa. Infelizmente, a esquerda entrou nessas coisas. Né? Ser de esquerda e ser de direita é defender, de novo, acho que eu estou falando isso, é defender desconcentração de renda, né? Redução das desigualdades. Isso é que é ser de esquerda. Ele não tem... Assim, combater juro alto, combater sistema financeiro, o mal que ele faz ao país, etc, etc. Não é uma pessoa coerente. Mas o senhor vai conviver também com a Damares, né? Está do meu lado, você acredita? Do meu lado, coladinho. Aqui a minha esquerda está a Damares. Olha, você acaba de dizer um negócio desse, a minha esquerda está a Damares. Eu brinquei com a senadora eleita lá de Pernambuco,
que mais sorte do que eu teve ela, porque do lado dela está o Moro. Para mim é pior do que a Damares. Para mim é pior do que a Damares. Aquilo ali é um grande farsante. Né? Um grande farsante. Grande farsante. E vai ver de novo agora o que é que é. Né? Enfim, vai ser desmascarado. Nós esperamos que o senhor ajude a desmascarar essas pessoas no Senado, nos debates, por favor. Pode convencê-los de mudar de pensamento, né? É difícil. A Damares foi toda simpática comigo. O Moro já olhou umas 2 vezes, mas eu tiro o olhar. Aquele ali eu não quero cumprimentar. Queria nem dizer isso de público, não, mas eu não quero cumprimentar aquele senador, o senhor não nos decepcione, o senhor é a nossa esperança, né, assim, de lavar a nossa alma perante essa galera. O senhor prepare aí um dedo em riste, um achacador, por favor. Mas, ó, a gente já vai encerrar mesmo. Pode represente. O Moro vai ter alguma coisa aí. Só Damares acho que não vale nem a pena. Deixa a Damares, né? Não vale a pena, não. Eu já brinquei, olha, eu brinquei no primeiro dia, e achando que ela ia... Assim, porque você sabe, aquela figura que está aí foragido, não tem um cabo que diz que é de Sobral, ele não é de Sobral. O Wellington. Macedo. Sobral, ele não é de Sobral. Ele está foragido, estava com uma tornozeleira, rodou o carro lá em volta daquele caminhão da bomba, não sei o que e tal. Quem levou aquele cidadão para Brasília foi a Damares. Ela foi lá em Sobral, num evento na campanha ainda do Bolsonaro, e acho que é da mesma igreja dele, uma coisa assim, e levou aquela lantra para lá, né? E eu perguntei como é que tá o rapaz lá, disse o nome dele. Aí ela, aquilo é um doido. Olha. Aquilo é um doido. Eu digo, opa! Para você negócio... O nome dele é Wellington Macedo, né? Macedo, isso mesmo. Macedo. É o próprio. Ele tem blog. Está foragido. Acho que ele não tem mais nada, ele está foragido aí. Ele soltou a tornozeleira lá em Brasília e está foragido. Deve estar lá naquela armata ali na fronteira da Santa Quitéria com a Itatira. Pois, senador, lá. Obrigada, viu? Obrigadíssima por ter participado aqui com a gente. Cunhã. Foi muito legal, viu? A gente gostou muito. Eu, pelo menos, adorei, né? Foi bom demais, né? Ave Maria. Vai ser o dia. Nossa. Um prazer para mim. Foi ótimo também. Muito. Disponham sempre, mas eu tenho o maior prazer. Eu gosto muito da Inês de longas datas e estou vendo aí nas duas mais jovens futuro promissor. E a gente precisa fazer isso, né? Estimular aí um pensamento crítico, não fica essa coisa da política, enfim, né? Vou ser palmatória do mundo também, não. A ideia é isso, aproximar das pessoas, obrigado, fazer com que... Valeu, senador. Obrigado, senador. Muito obrigado. Foi ótimo. Tudo de bom. Valeu. Cid sendo Cid, pronto, voltou animado, foi ótimo. Muito legal. Então, gente, encerrou aqui a entrevista e aí a gente decidiu fazer um momento assim de bate-papo para pegar as impressões que a gente teve, né, de algumas falas do senador Cid Gomes que foram mais impactantes, porque, assim, na visão jornalística foi uma entrevista que tem alguns leads, né, que a gente fala, né, o jeito de falar jornalístico. Tem algumas histórias que a gente não viu ele falar antes, então que vale repercussão. Vou pedir para cada uma falar um pouquinho. Ebeli, qual foi o teu lead? O que você achou que foi o mais forte, na tua opinião? Mulher, o meu lead foi o Carão no Sarto. Eu acho que ele dá um te orienta macho, né, publicamente ao Sarto, né, quando ele disse ali que o prefeito tem que trabalhar e parecer que trabalha, tá às 5 horas da manhã ali no viaduto, mostrando tal. Para mim, claramente, é uma crítica e tá ligado ali que ele dá no pé do ouvido do Sarto. Me chamou a atenção. E ele falar que, assim, a forma como ele falou, ele dá a entender de que não é uma certeza o Sarto ser candidato à reeleição, não. Né? Ele fala ali, não, pode ser que o Roberto Cláudio queira, papapá. Eu acho que vai haver uma disputa interna, né? E que não está certo mesmo que Sarto se candidata à reeleição, não. Gostei muito dessa parte. E tu, Inês, o que você achou de bem interessante na fala dele? Afora esse Carão no Sarto, esse admirado o que está acontecendo na prefeitura, eu achei, quando a gente perguntou se existe possibilidade de uma conciliação, fazer as pazes, né? De Ciro e Lula. Ele disse que não vê a menor possibilidade, né? Ele cita
assim, que é coisas, não é coisa só, não são coisas só dessa campanha passada, né? Ele fala de desgastes anteriores, diz que não há essa expectativas, né? Expectativas não atendidas. Expectativas não atendidas de uma parte e de outra, ele falou assim, até dos dois, mas mais do Ciro, e ele disse que não tem isso e que Ciro vai ser oposição. E agora a gente tem que lembrar, ele mesmo lembrou, que o Ciro vai ser oposição, mas, por exemplo, tem o presidente do Nacional do PDT, que era presidente nacional do PDT, o Carlos Lupo, que é ministro da Previdência. Aí a gente não sabe, mas que Ciro continuará com os dedinhos cortados com Lula. Essa não, e essa leitura do Cid, porque ele consegue fazer ele identifica os movimentos nacionais, né? Então ele percebe as fragilidades do Lula. Lógico que ele tem um ponto de vista bem mais crítico do que um petista, por exemplo, né? Então ele é mais crítico nesse sentido. Mas ele está a favor do Lula, ele está ali, e eu achei interessante ele falar desse bastidor da formação da chapa no Ceará, né? Da chapa ao governo do estado. Na época a gente discutiu muito, né, que o PT queria que fosse a Isolda Sela, que era candidata, que era governadora do PDT, e o Ciro bateu o pé e não quis, e insistiu no Roberto Cláudio, e aí teve o rompimento, Camilo Santana lançou Eumano de Freitas para governador, Eumano ganhou, Roberto Cláudio perdeu, e ele trouxe um pouquinho desses bastidores. Eu achei muito interessante ele deixar isso bem evidente, como foi, né, e ele trazer que o PDT, parte do PDT, continua com postura beligerante, continua com postura de guerra, querendo briga, né? Então, isso aí demonstra, reforça aquilo que a gente já vem falando também, né? A gente nota os sinais, o próprio Sarto, outras figuras do PDT, sobretudo em Fortaleza, e que continuam aí querendo guerra com o PT, enquanto o Cid quer restabelecer a aliança com o PT. Então, e ele enxerga o risco do Wagner ganhar em 2024. A direita, sem né? dúvida. Então. Ele disse que estamos sob risco, né? Fortaleza está sob risco. Por isso que ele diz que recentemente falou com o Sarto, mas tu te orienta aí. Mas, enfim, foi boa a entrevista. A gente repercute mais ao longo da semana, né? Com certeza, com certeza. Pois agora vamos encerrar de vez. Chegamos ao final de mais um episódio. Na produção tivemos Euzinha Camila Fernandes, Ebele Rebouças e Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa .ind. Lembrando que se você quiser se tornar assinante, pode ser tanto pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, como pelo Pix, mandando qualquer valor para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Manda que você recebe episódio extra todo mês, participa da gravação, é super bacana. E é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado aqui até o final. Até a próxima semana. Tchau!